Eu quero convidar você para ler comigo, abrir a palavra de Deus, no texto de 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura no telão. Então, 1 João, capítulo 1, vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, queridos? Baseado nesse texto, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite é os benefícios da santidade, ou os benefícios da santificação. E eu quero introduzir essa mensagem falando sobre esse mês, o mês de abril, que nós temos declarado que é o Abril Carmesim. Então eu tenho enfatizado muito isso. Esse ano nós começamos a pregar mensalmente, de maneira temática, e nós temos também separado uma cor por mês. Então nós começamos o mês de fevereiro como o fevereiro branco, que foi o fevereiro do Espírito Santo, o mês do sobrenatural. Março foi o março alaranjado, onde nós falamos sobre a metamorfose, a transformação que Deus quer operar na nossa vida. E agora em abril nós iniciamos o Abril Carmesim, que é um tom de vermelho que aponta para o sangue de Cristo. E o texto base que Deus me deu para esse mês é 1 João, capítulo 1, versículo 7, na parte B, que diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós somos purificados, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Então a cor carmesim aponta para o sangue e aponta para a santidade, para a santificação. Então, o nosso foco nesse mês e nessa noite é a santificação. E a primeira pergunta que eu quero responder hoje é: o que é santidade? Ou o que é santificação? E eu vou responder de uma maneira bem prática, bem simples e bem objetiva. Santificação é o processo de você se separar do pecado, de você se separar do sistema do mundo e se dedicar a Deus. Então, quando você se separa do pecado, se separa do mundo, se separa dos seus desejos carnais e se dedica a Deus, você está vivendo uma vida de santificação, uma vida de santidade. E eu quero começar dizendo que a santificação é muito importante, porque ela é a vontade de Deus para nós. Santificação, ou uma vida de santidade, é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós questionamos, nós como pastores ouvimos isso: qual é a vontade de Deus para mim, pastor? Como eu sei a vontade de Deus para mim, ou como eu descubro a vontade de Deus para mim? É só você ir para a palavra. Na palavra está a resposta de qual é a vontade de Deus para você. E a palavra de Deus diz que a santificação é a vontade de Deus para nós. Eu vou provar para vocês biblicamente em dois textos, um do apóstolo Paulo e outro do apóstolo Pedro, que são as colunas da igreja,
foram dois apóstolos que, digamos assim, fundamentaram a igreja. Todo o Novo Testamento gira em torno da doutrina praticamente de Paulo e de Pedro. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, olha só o que Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então veja que simples, Deus está dizendo, essa é a vontade de Deus para vocês, a santificação. E olha só o que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 16 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que os chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então esses dois textos, eles mostram claramente que a vontade de Deus para nós é a santificação. Então quando alguém perguntar para você, como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Ou qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você pode responder, eu sei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade de Deus para você é a santificação, que você se abstenha da fornicação, que no grego, no original, é porneia, que significa todo tipo de imoralidade, especialmente a imoralidade sexual. Então Deus quer que você se afaste do pecado, que você não permita que o sistema do mundo corrompa a sua mente e te controle. Deus deseja que você não seja dominado pelos teus desejos carnais, mas Deus quer que você se dedique inteiramente a Ele. Isso é santificação. Então a santificação é a vontade de Deus para nós. E a santificação é também o chamado de Deus para nós. Então as pessoas, às vezes na igreja, elas querem saber, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é o chamado de Deus para mim? É a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, tanto a vontade de Deus para você, quanto o chamado de Deus para você, é a santificação. É claro que Deus pode ter um chamado específico dentro de um ministério. Talvez Deus possa te chamar para uma profissão específica ali para você glorificá-lo. E tudo isso você deve buscar a revelação também. Mas isso você só vai ter a revelação se você viver a vontade de Deus, que é a santificação. Eu não fico preocupado com qual é a vontade de Deus para o meu ministério, para a minha vida profissional, simplesmente eu me santifico, porque essa é a vontade de Deus para mim, esse é o chamado de Deus para mim. E aí Ele vai me guiando na vontade dEle, nas outras áreas da minha vida. É isso que Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras direções específicas para a sua vida, Deus vai te dar, se você viver a vontade dEle e o chamado dEle para você, que é uma vida de santificação. Amém, queridos? Então, se você tem dúvidas, ou entrou aqui hoje com dúvidas sobre qual é a vontade de Deus para você, sobre qual é o chamado de Deus para você, eu já respondi. A vontade de Deus para você e o chamado de Deus para você é a santificação. E aí você pode pensar, e eu sei que tem pessoas que pensam isso sim, especialmente talvez os mais jovens. Poxa, mas Deus é um estraga-prazer mesmo, né? Deus nos cria, Deus nos dá uma vida dotada de prazeres, né? E tem tanta coisa prazerosa no mundo, tanta coisa boa para eu experimentar na carne, e aí Deus vem e diz que eu tenho que viver em santificação. E santificação é se separar dos prazeres da carne, dos pecados, do sistema do mundo.
Então Deus é um baita estraga prazer. Sim ou não? Não, né, irmãos? Claro que não. Na verdade, Deus, como Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele tem também uma vida de prazeres e de delícias para nós, mas não são prazeres carnais, são prazeres espirituais. Eu me lembro quando eu me converti, e eu não fui assim um grande pecador, tá? Claro que eu sou pecador, tá? Não estou dizendo que eu não sou, mas quando eu digo que eu não fui um grande pecador, quer dizer, eu nunca assim vivi no meio das drogas, da bagunça, né? Nunca fui assim. Me converti aos 17 anos, mas eu já experimentava alguns prazeres carnais que me dominavam. Alguns deles, inclusive, eu tentava, na minha força, abandonar, mas aquilo já havia me escravizado. E quando eu me converti, eu recebi o Espírito Santo e o poder para vencer aquilo. E o prazer foi tão grande naquele dia em que eu me converti, eu recebi tanta graça de Deus, que os desejos da carne, os prazeres que o mundo me dava perderam a força completamente. E a partir daquele momento, eu comecei a optar por uma vida de separação a Deus, porque os prazeres espirituais que Deus quer nos dar são muito maiores, muito melhores do que os desejos da carne. Para mim, os desejos carnais, eles perderam completamente a força diante da revelação do Senhor Jesus, do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, quando você entra no lugar santo pelo sangue de Jesus, irmãos, tua vida é transformada. Nunca mais você quer estar em algum outro lugar. Inclusive, eu me lembro que quando eu era ainda novo convertido, para aqueles que não sabem, quando eu me converti, eu tinha o sonho de ser atleta. Eu já jogava 4 anos nas categorias de base do Curitiba Futebol Clube. Estava bem perto de me profissionalizar. Eu me lembro que, bem novo convertido, alguns colegas me convidaram para ir para a noite, para o pagode, que jogador de futebol gosta de ir para o pagode. E eu não sei, naquele dia eu fui muito tentado. E eu falei, tá bom, eu vou nessa. Eu vou com vocês lá, nos encontramos lá, enfim. E eu fui. Só que quando eu cheguei lá, eu falava assim, cara, esse aqui não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eu não consegui, no meio da noite eu fui embora, e antes de chegar em casa eu já tinha me arrependido. Eu lembro que na rua mesmo, acho que eu me ajoelhei, chorei, pedi perdão para Deus e disse, nunca mais eu quero estar nesse lugar. Nunca mais, isso aqui não faz parte da minha vida, porque quando você experimenta realmente as delícias e os prazeres de estar na presença de Deus, os prazeres do mundo e os prazeres da carne perdem o sentido e perdem completamente a força na sua vida. Inclusive eu quero também aqui abrir um parênteses, porque essa semana eu estava refletindo sobre algumas coisas, e um dos questionamentos que muitas vezes nós ouvimos na igreja é o seguinte, pastor, se o evangelho significa boas novas, por que nós falamos na igreja sobre pecado? Por que nós falamos na igreja sobre inferno? Se o evangelho são boas novas, nós não teríamos que pregar as boas novas? E aí nós temos que entender uma coisa, que as boas novas são as boas novas que dizem que você não precisa mais viver no pecado. Isso é boa nova. As boas novas dizem que você não precisa ir para o inferno, porque o inferno é um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos, mas muitas pessoas têm sido levadas para lá, porque não recebem as boas novas. Então as boas novas, elas dizem isso, ei, você não precisa viver mais como escravo do pecado, você não precisa ir para o inferno. Isso são as boas novas, tanto é que Jesus, ele pregou muito sobre pecado, e Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, tanto que ele diz assim, não temam aqueles que matam a carne, temai antes aquele que além de matar a sua carne, pode lançar a sua alma no inferno, que é Deus. Então ele fala muito sobre o inferno, e a boa notícia é que Jesus veio para nos livrar da escravidão, do pecado, e nos livrar do inferno. Então isso é santificação.
Então, nessa noite, o nosso foco vai estar no positivo. E nós vamos ver que a santificação que Deus exige de nós, que é uma exigência de Deus, não é um processo de punição de Deus. Deus está te punindo, dizendo que você tem que se separar, se afastar dos prazeres da carne e do mundo, não. Mas é um processo que nos beneficia. Então hoje nós vamos ver quais são os benefícios da santificação. Eu tenho experimentado isso na minha vida, eu não vou pregar algo que eu não experimento, e durante muitos anos da minha vida eu preguei, ensinei, escrevi sobre santificação, e hoje eu vejo os benefícios que a santificação trouxe e traz para a minha vida. E o primeiro grande benefício da santificação se chama saúde. Sabia disso? Primeiro grande benefício de uma vida de santificação se chama saúde. E o que é saúde? Saúde, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eu gosto da definição deles, diz assim, que saúde é um estado de bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Então isso é saúde, um estado de bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. E quando você vive uma vida de santidade, uma vida de santificação, você vive exatamente isso, saúde física, psicológica, social e espiritual. Então eu vou começar provando que a santidade vai te dar saúde física. Vamos lá, eu quero ler Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Olha só o que diz esse texto, Provérbios 3, de 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará o quê? Saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo que quando você vive uma vida dentro da vontade de Deus, temendo ao Senhor, buscando a vontade dEle em primeiro lugar, que você aprendeu que é a santificação, quando você o reconhece em todos os seus caminhos, quando você se aparta do mal, a consequência é saúde para o corpo e vigor para os ossos. E é verdade, eu posso testemunhar isso. Hoje eu tenho 41 anos de idade, vou completar 42. Quando eu falo isso para algumas pessoas, elas dizem, não, você não tem. Eu falo, tenho 42 anos, já sou velho. Eu falo assim para eles, é mais ou menos, mas sou velho. Não, você não tem, tenho. E vou dizer para vocês, hoje o meu vigor físico é como quando eu tinha 17, 18 anos, até mais. Tenho esse vigor. Cheguei aos 41 anos de idade, nossa, com muito mais energia talvez, do que quando eu cheguei na igreja com 17, 18 anos. Isso é bíblico. Se você conhece a Bíblia, você já deve ter lido a história de Caleb, filho de Jefoné. Quem foi Caleb? Caleb foi um dos 2 únicos homens, com 20 anos para cima, que saíram do Egito com Moisés e que entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb, filho de Jefoné, entraram na terra prometida dos homens que saíram do deserto com 20 anos para cima. O resto morreu no deserto. Deus levantou uma nova geração no deserto. Quando Caleb, filho de Jefoné, saiu do Egito, ele tinha 40 anos de idade. Quando ele foi conquistar a terra prometida, o território de Hebrom, que Deus deu para ele tinha 85 anos de idade. Depois você leia a passagem, eu só vou ler um versículo. Olha só, Josué capítulo 14, versículo 11. Olha só o que ele diz. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra
como para sair e entrar. Essas são palavras de um cara de 85 anos. Ele está dizendo, eu tenho o mesmo vigor físico de quando Moisés me chamou. Ele me chamou com 40 anos, hoje eu tenho 85, passaram-se 45 anos, e eu tenho o mesmo vigor, eu quero conquistar essa terra. E ele foi com um grupo pequeno de pessoas, derrubou os gigantes da terra, venceu e possuiu a terra de Hebrom, praticamente sozinho ali, com a sua família. Basicamente isso, porque era um cara que tinha vigor físico. Por quê? Se você ler o contexto, ele era um homem que perseverou em seguir ao Senhor. Viveu uma vida de fé, uma vida de santidade, e chega aos 85 anos com vigor. Porque a santidade, ela traz saúde física. Eu vou dizer isso com certeza, eu não quero assim ofender ninguém, mas se Caleb, filho de Jefoné, estivesse aqui hoje, qualquer um de vocês jovens aqui apanhariam para ele, com certeza, numa briga, numa luta, numa disputa. Mas falo sem dúvida, inclusive eu também tenho certeza que apanharia com 41 anos, então tenho menos da metade da idade dele, ou seja, que ele tinha nessa época. Vamos deixar bem claro isso aqui. Tenho certeza do que eu estou falando. O cara com 85 anos venceu gigantes, possuiu uma terra, né? Fez, né, o que às vezes um jovem não faria, porque perseverava em seguir o Senhor. Então, se você vive em santidade, primeiro grande benefício, saúde física. E na verdade, a enfermidade, ela é fruto do pecado, é ou não é? Do pecado original. E muitas doenças que nós experimentamos na nossa vida, elas são consequências dos nossos pecados, dos nossos abusos, dos nossos vícios, das nossas imoralidades, dos nossos maus hábitos. Isso tudo vai trazendo morte física e morte espiritual. Então, o primeiro grande benefício da santidade, saúde física. O segundo grande benefício da santidade, saúde emocional. Sabe por que saúde emocional? Quando você peca, quando eu peco, a nossa tendência é ficarmos com medo. É ou não é? Sempre que nós pecamos, a consequência é o medo, a consequência é a mentira, né? Para esconder o nosso pecado, nós acabamos mentindo, nós acabamos nos escondendo, nós acabamos nos sentindo culpados, tudo isso como consequência do pecado. Então, medo, fuga, isolamento, culpa, tudo isso traz desequilíbrio emocional, tudo isso nos adoece mentalmente, é ou não é? É isso. Esses dias a minha filha estava muito agitada, né? Assim, nossa, ela estava assim demais, acho que ela chegou muito cansada da escola, não dormiu, e começou a fazer um escândalo, e aqui e lá, e foi na rua, escândalo e tal, e eu estava meio pilhado naquele dia, acabei corrigindo ela com um pouco de raiva, né? Dei umas varadinhas nela, mas assim, excedi um pouco o limite, falei, puxa, pequei, né? Corrigir o filho tudo bem, mas é um pecado capital de um educador corrigir o filho com raiva. Qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Culpa. Comecei a me sentir culpado. Culpa, medo, né? Falei, ai meu Deus, né? Ficou uma marquinha na perna, se eu levo ela para a escola amanhã e me denunciam aí, né? Ó, culpa, medo, a tendência foi, não vou levar ela para a escola, olha só o que começou a gerar. E aí eu comecei, não, peraí, vamos lá, me perdoe Deus, acertei e tal, graças a Deus no outro dia, já estava tudo tranquilo ali na perninha dela, mas eu aprendi, falei, não, nunca mais corrijo a minha filha com raiva, se eu estiver com raiva, deixa ela gritar, vai passar uma hora, e esse é um pecado capital. Então veja o que gera o pecado, medo, isolamento, culpa. Então nós precisamos nos santificar, é ou não é? Eu lembro que quando eu me converti, voltando ali ao meu testemunho, eu cheguei muito culpado naquele retiro em que eu me converti, me sentindo muito mal pelas escolhas que eu estava fazendo. E eu hoje, olhando para trás, eu vejo que eu estava numa depressão profunda. Não conseguia comer direito, não conseguia dormir direito.
E quando eu aceitei Jesus, tudo aquilo saiu da minha vida como uma luva. E eu senti paz, eu senti o perdão de Deus. E quando eu senti o perdão de Deus, aquilo foi uma cura emocional para mim. Eu lembro que eu dormi naquela noite muito bem, né? Faziam dias que eu não dormia bem, aquilo me trouxe o quê? Cura emocional. E a partir daquele momento eu falei, eu quero essa vida. Eu não quero mais uma vida de pecado, porque uma vida de pecado traz transtornos emocionais para a nossa vida. Então, o segundo grande benefício da santidade, uma vida emocional saudável, uma vida emocional onde você anda de cabeça erguida, onde você não tem medo, onde você não se sente culpado, onde você, claro, reconhece as tuas falhas rapidamente e se santifica rapidamente para que você tenha saúde emocional. Então, primeiro, saúde física. Segundo, saúde emocional. Terceiro grande benefício da santificação, saúde social. Você já percebeu que a primeira consequência de uma vida de pecado é a pessoa se afastar das outras pessoas? Quando um irmão que é assíduo na igreja, que tem seu ministério, que está sempre presente, começa a não vir mais, já gera uma pulguinha atrás da orelha. Geralmente é pecado. Esse irmão está tendo algum tipo de comportamento pecaminoso, está gostando daquilo e fala, vou me afastar. E se afasta. Acaba se afastando de uma vida social, da comunhão com a igreja. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando Adão pecou e comeu o fruto proibido, quando Deus chegou ali no jardim, na viração do dia para ter comunhão com ele, o que Adão estava fazendo? Estava escondido. Estava com medo. E quando Deus, chama Adão, ele fala, olha, eu tive medo. E aí Deus pergunta, por que você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Deus já sacou na hora, né? Apesar que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabia já. Mas ele pergunta para ver a reação. Você está com medo, você está se escondendo, você está se isolando, você comeu do fruto. Então isso que acontece, quando nós estamos em pecado, a tendência é o isolamento social, e que gera mais pecado. Então quando você pecar, não se isole, venha para a luz. Expõe o seu pecado, tira a tua máscara, deixa o Senhor iluminar a sua vida, porque daí você vai ser sarado e vai ser purificado novamente. É isso que diz 1 João, capítulo 1, versículo 7, que é o texto base desse mês. Olha só, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Deus está dizendo, se você anda na luz, você tem comunhão. E você é purificado, você é santificado. Então pequei, eu não tenho que me esconder, eu tenho que vir para a luz. Eu tenho que expor o meu pecado. Eu tenho que ter uma pessoa de confiança madura, que possa estar comigo. Por isso que um discipulado é tão importante. E você que está na igreja e não é discipulado, não tem ninguém te acompanhando, não está num grupo, você está se isolando. E quando você se isola, você fica mais vulnerável. O diabo é como um predador, né? Você já observou o predador? O predador, ele ataca a presa que está no meio das outras ou não? Não, ele pega a que se afasta. Então, quando um leão, uma leoa, porque quem caça é a leoa, o leão não caça, ele só vai depois comer ali a presa que a leoa caçou, mas quando elas cercam ali um grupo de zebras, por exemplo, elas vão cercando. Quando uma se afasta do grupo, é essa que elas vão em cima. Um tubarão também, está ali perseguindo um cardume, está todos os peixes juntos, de repente um se afastou, é esse que ele pega. O diabo é assim. Então, quando você está isolado, não está na luz, não está na comunhão, você se torna uma presa fácil para Satanás. Então ande na luz, venha para a luz. Andar na luz é andar em santidade, sem nada encoberto, sem fingimento, buscando essa santificação. Então todos nós pecamos, é isso que o texto diz. Quem diz que não tem pecado e não peca é um mentiroso. Mas a pessoa que está em santificação, quando ela peca, ela vem para a luz. Ela vem para Deus, ela confessa para os irmãos. Tem irmãos aqui que são
craques nisso. Tem irmãos que falam, Petra, eu preciso falar com você, eu já sei. Tive esse problema, tive esse escorregão aqui, mas estou confessando para você, vamos orar junto, ore por mim. Mas o cara está vindo para a luz. O cara cometeu um erro que todo mundo comete, mas não se isolou, não se escondeu. E esse é o problema na igreja. A religiosidade entra na nossa vida. Aí a gente coloca uma capa de santidade, as pessoas olham para nós, parece que está tudo bem, sou a melhor pessoa do mundo, melhor marido do mundo, melhor pai do mundo, mas lá no fundo eu sou como um sepulcro caiado, como diz Jesus, por dentro cheio de imundícia, cheio de podridão, como eram os fariseus, os religiosos. Então venha para a luz, é isso que Jesus diz para você nessa noite, amém? E quando você vem para a luz e volta ao caminho, você vai se tornando cada vez mais forte em Deus, mais santo e mais parecido com Jesus. E finalmente, o quarto grande benefício da santificação é a saúde espiritual, é a vida eterna. Quando você se santifica, você se torna saudável espiritualmente. Talvez esse é o principal ponto, eu deixei por último, mas é o principal, e você tem a vida eterna. Quer ver? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12, verso 14, um verso que eu gosto muito, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, o que o autor de Hebreus está dizendo, que sem santificação, você não vai ver o Senhor. E ver o Senhor é uma vida espiritual. Quem não quer ver o Senhor? Eu quero ver o Senhor. Não só aqui, ver o Senhor, de ter essa comunhão próxima dEle, mas ver o Senhor eternamente. Então, ter saúde espiritual te dá uma consequência eterna. Esse é o problema, às vezes nós trocamos uma consequência eterna por alguns minutos de prazer. Não. Você vai pecar, seja qualquer tipo de pecado prazeroso, você vai ter alguns minutos de prazer, e às vezes vai perder a tua eternidade, às vezes. Então vale muito a pena buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. E essa é a maior boa notícia do Novo Testamento. Então quando um judeu aceita Jesus, ele vê as coisas de maneira diferente de você e de mim. Porque no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar na presença de Deus, num lugar chamado Santo dos Santos, que era um lugar no tabernáculo e depois no templo ali em Jerusalém. É claro que o Espírito Santo descia às vezes sobre um sacerdote, sobre um profeta, sobre um rei, mas somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia estar no Santo dos Santos. E ele tinha que fazer todo um ritual de purificação pelo seu próprio pecado para poder entrar lá. E ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse em pecado ou em impureza, ele morria na presença de Deus, porque Deus é santo. E aí os outros tinham que puxar ele pela corda, porque se alguém entrasse lá para tirar ele, ia morrer também, porque só ele podia entrar. Mas nunca aconteceu, porque o sumo sacerdote era, digamos assim, zeloso, em se purificar dos seus pecados para poder entrar na presença de Deus. E o povo não podia, o povo na verdade temia, mas quando Jesus expirou na cruz e disse está consumado, o que aconteceu? O véu do templo que fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos se rasgou de alto a baixo, mostrando agora o caminho está livre. E Paulo diz, tenham ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho conquistado por Jesus, pelo seu sangue. Então a maior revelação é essa, eu posso ver o Senhor, eu posso estar no santo dos santos, eu posso entrar com ousadia, mas para isso eu preciso me santificar, como sumo sacerdote que se santificava. Então eu preciso ser santo e buscar a santificação para que eu possa ver o Senhor, e eu já vou falar como você faz isso. Amém, queridos? Então, a santificação te traz saúde física, saúde emocional, saúde social e saúde espiritual. Mais um texto sobre saúde espiritual, Romanos 6, 22 e 23. Olha só o que Paulo diz. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos aqui o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então a vida eterna é fruto da santificação. Inclusive eu estava lendo, e a gente conversou sobre isso no presbitério sexta-feira, um comentário do Russell Shedd na Bíblia, baseado nesse texto aqui, e ele diz mais ou menos assim, que o homem que se diz justificado, ele tem que estar sendo também santificado. Se o homem não está sendo santificado, ele não pode acreditar que ele já foi justificado. Então a consequência de uma justificação em Deus, de uma vida de salvação, é a santificação. Não é que a santificação em si te salve, mas ela é uma prova de que você está salvo e de que você foi salvo. Então se eu digo, eu aceitei a Cristo, estou salvo, e vivo uma vida de pecado, eu também acabo sendo, talvez, um mentiroso. Tá? Então, a santificação é uma consequência da justificação que nos garante, segundo esse texto, a vida eterna. E eu finalizo, então, perguntando e respondendo, como viver em santificação? Então, eu entendi o que é santificação. Nessa noite você saiu daqui sabendo o que é a santificação. Você saiu daqui sabendo que a santificação é a vontade e o chamado de Deus para você. Você sai daqui sabendo que os benefícios da santificação são saúde física, emocional, social e espiritual. E agora eu finalizo dizendo e respondendo a pergunta: como viver em santificação? E aí o texto base, 1 João 1, de 5 a 10, nos responde 3 coisas. Primeiro eu já respondi, andar na luz. Então se você quer viver em santificação, ande na luz. Segunda coisa, aplique o sangue de Jesus na sua vida. E terceira coisa, confesse os seus pecados, se arrependa e os abandone. Então vamos ler novamente, 1 João 1, de 5 a 10, e eu vou comentar algumas coisas e finalizamos aqui. Amém, querido? Se o louvor já quiser ir vindo, também já pode ir vindo aqui à frente. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, então ao andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aplicar o sangue, queridos. Como é que você aplica o sangue de Cristo na tua vida? Ore todos os dias: Senhor, passa o sangue na minha vida. Assim como os hebreus, os judeus aplicaram o sangue ali no Egito, na verga das portas, quando eles celebraram a primeira Páscoa, para que o anjo da morte não entrasse nas suas casas e não matasse os primogênitos dos judeus, assim também nós temos que aplicar o sangue na nossa vida, para que esse sangue nos purifique de todo pecado. Então eu oro constantemente: Senhor, me lava no teu sangue, aplica o sangue do Cordeiro na minha vida. E aí ele continua dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora olha só, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, queridos? Então ande na luz, aplique o sangue na sua vida e confesse os seus pecados e os deixe, como diz Provérbios, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então o chamado de Deus para a comunidade cristã Nova Jerusalém hoje é a santificação.
A vontade de Deus para nós, nesse tempo e sempre, né? É a santificação. Vamos ficar de pé e vamos orar por isso.